Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre a relação entre sociedade e natureza. Então, para a gente começar a aula de hoje, eu trouxe uma imagem que eu quero mostrar para vocês. Aí a gente vê algumas frutas descascadas e embaladas em isopor e plástico. Agora volta para mim. Essas imagens, elas me deixaram pensando muito, né? Aí eu fui ver os comentários quando eu vi. E realmente eu vi que muitas pessoas precisam dessas frutas descascadas, já embaladas, porque tem uma série de limitações e que não conseguem descascar, tem essa dificuldade. Mas essas frutas também são vendidas para muitas pessoas por um outro motivo, que é o de praticidade. Ou seja, muita gente, por falta de tempo, acaba pagando mais e consumindo essas frutas de uma forma muito mais artificial. E aí você produz mais lixo, né? Principalmente plástico, isopor, que fica um tempão na natureza para até se decompor. E aí a gente pensa o seguinte, caramba, como a gente está afastado da natureza, como a gente nem mais descascar uma fruta tem tempo ou mesmo tem a disposição para isso. Outra imagem que me mostrou muito dessa nossa relação entre sociedade com a natureza foi essa aqui que eu vou projetar agora. Vocês conhecem essa fruta? Então, voltando aqui para mim, isso é o guaraná. Provavelmente você já tomou o guaraná. Embora o guaraná natural, o refrigerante de guaraná não sejam muito saudáveis, a gente conhece o refrigerante, conhece o guaraná natural, mas a gente não conhece a fruta. Eu mesmo nunca vi essa fruta de perto. Então, muitas vezes o nosso estilo de vida está muito distante daquilo que a gente consome. Então é por isso que para a aula de hoje eu pensei da gente falar em alguns assuntos que são os seguintes. Primeiro, a gente vai ver como o quadro natural, clima, relevo, vegetação, fazem com que seja mais fácil ou mais difícil ocupar o espaço e viver nesse espaço. Outra coisa que a gente vai falar um pouquinho é sobre os recursos naturais. O que são recursos naturais? Como a gente usa esses recursos? A gente também vai ver como o nosso modo de vida ele afeta a natureza tanto localmente quanto globalmente, ou seja, no mundo inteiro, e nós também vamos ver outras formas de relação com a sociedade, entre sociedade e natureza. Beleza? Então vamos nessa. Primeiro, eu preciso dizer para vocês que a relação entre sociedade e natureza ela tem uma participação muito importante do quadro natural. Ao longo da história da humanidade, as grandes civilizações elas foram se formando em espaços com características bastante definidas. Geralmente nas margens de grandes rios, quando esses rios eles fornecem água, esses rios eles servem para o transporte, esses rios quando transbordam deixam as terras ao redor férteis. Também esses primeiros grupos eles começaram a se formar em áreas muito planas, com um clima ameno, nem muito seco, nem muito frio, nem muito quente. E eu tenho alguns exemplos para vocês que estão nessa imagem. Aí a gente tem o delta do Shatt al-Arab, que é formado pela convergência, pela junção entre o rio Tigre e o Eufrates, lá no Iraque, pertinho também do Irã. E a gente tem ali o delta do rio Nilo no Egito. Volta aqui para mim. Eu vou mostrar para vocês esses dois lugares no mapa. Aqui a gente tem o Iraque, onde eu mostrei o Shatt al-Arab, Esse rio ele se forma pela convergência entre o rio Tigre e o Eufrates, aqui no Iraque, que inclusive na Bíblia é citado como onde ficava o Jardim do Éden, e vai desaguar aqui. E o outro que eu mostrei é o rio Nilo, aqui no Egito, que vai cruzar o deserto do Saara até chegar aqui no Mediterrâneo, beleza? Então, vamos pensar juntos. Se esses lugares eles sempre foram os mais propícios, lá se formaram uma série de civilizações por causa da facilidade maior de ocupar. Então a gente tem eu trouxe dois exemplos que eu vou projetar para vocês, que é o rio Sena, em Paris, que é uma grande cidade que se desenvolveu ao redor desse rio, e o rio Tâmisa, em Londres, também onde se desenvolveu uma grande cidade lá na Inglaterra, certo? Voltando para mim e com o olho no mapa. Voltando aqui para mim, a gente vê que o rio Sena, em Paris, ele fica aqui na França, e o rio Tâmisa de Londres ele vai ficar aqui na Inglaterra, certo? Contudo, de uns tempos para cá, a gente percebe que com os avanços da tecnologia, se consegue superar esses obstáculos e hoje em dia a gente vê grandes aglomerados urbanos se formando em áreas de um clima bem mais árido, ou até montanhoso, ou muito frio. Por quê? Porque a tecnologia ela permite agora a ocupação desses espaços que eram mais hostis,
certo? Então, com a tecnologia, o homem ele consegue transformar o espaço geográfico de uma forma que nunca conseguiu antes. E eu tenho imagens para mostrar isso. A primeira é aqui do Rio de Janeiro, da Praça 15. A gente mostrando a diferença aí, ó, com menos de 100 anos, entre 1910 e 2002. Agora, eu tenho uma outra imagem para mostrar para vocês, que é de Dubai, nos Emirados Árabes. Então, Dubai tinha muito menos gente, era muito menos ocupado, até que em 1960 se descobriu o petróleo lá. Vocês conseguem ver os arranha-céus que passam das nuvens? Então, voltando aqui para mim, a gente precisa pensar o seguinte: agora que o ser humano ele tem esse poder maior de transformar e de ocupar o espaço, ou melhor, de ocupar o espaço e de transformar esse espaço, a gente tem que pensar sobre o que guia esse processo de ocupação e de transformação do espaço geográfico. Então vamos pensar juntos, né? Geralmente, quando a gente pensa em Dubai, a gente vai lembrar da riqueza que vem do petróleo. E o petróleo ele é um recurso natural. E foi graças à descoberta do petróleo que tanto se investiu em transformar aquele espaço para facilitar a exploração do petróleo, a comercialização, né, e tudo que cerca esse processo. O petróleo ele é um recurso natural. É algo que está na natureza e é utilizado pelo ser humano em sociedade. Então, assim como o petróleo, que serve para fazer combustível, serve para gerar energia, serve como matéria-prima, né? Se a gente for parar para pensar, tudo que é de plástico tem petróleo na composição. E o plástico ele faz muito parte do nosso dia a dia. Lembram lá da imagem das frutas embaladas? Então, os recursos naturais, além do petróleo, a gente pode citar a água, a madeira, os solos e uma série de outras coisas que estão na natureza e a gente utiliza. A questão é, com que finalidade se explora esses recursos naturais e que uso a gente dá a esses recursos naturais? Então, existe uma intenção, existe um objetivo em quem vai atrás desses recursos e os explora. Então, a gente tem que começar pensando que a gente vive num mundo onde predomina o sistema capitalista de produção. Gustavo, como assim? Quando a gente pensa em capitalismo, a gente vai pensar em duas grandes características primeiro. Dentro do sistema capitalista, os meios de produção, ou seja, as fazendas, as fábricas, os bancos, eles são propriedade privada. Ou seja, eles pertencem a um determinado grupo de pessoas, a uma minoria. E outra, essas minorias elas vão competir entre si no mercado. Então, a empresa que mais enriquece é aquela que mais vende. Certo? Então, a lógica capitalista é de extrair o máximo possível de recursos da natureza, produzir e comercializar. E aí, existe uma estratégia para aumentar essas vendas, que é incentivar o hábito do consumismo. Consumismo significa consumir além da nossa necessidade. Então, o consumismo ele vai se basear em duas práticas. A primeira, as coisas não são feitas para durar. Já notaram que a gente tem que ficar trocando de celular cada vez em períodos mais curtos? Ou mesmo que os móveis duram cada vez menos. Os móveis dos meus pais duraram bem mais do que os meus, né? E a outra coisa é a percepção, é a valorização do ter. A gente vive hoje em dia numa sociedade onde você é muito mais julgado pelo que você tem do que pelo que você é. Onde você é muito mais valorizado por ter coisas legais do que por ser uma pessoa legal. Então isso leva a gente a sempre comprar a camiseta da moda, a sempre comprar o tênis da moda, a sempre comprar o celular da moda, a consumir cada vez mais. A questão é que o consumismo ele cresce, as empresas enriquecem num sistema desigual. Então a gente consome muitas vezes mais do que a gente precisa, enquanto tem gente morrendo de fome. Então isso é um grande problema, certo? Por quê? Porque a gente tem que se responsabilizar pelas nossas atitudes e pelo nosso consumo. Então, dentro do sistema capitalista, nós somos muito levados ao consumismo. Então, é por isso que eu entrei no site da Pegada Ecológica e calculei a minha pegada ecológica. Na tela, por favor. Aí, onde a gente tem é um site onde você responde vários questionamentos sobre os seus hábitos e gera um gráfico depois. Então, o que acontece? Está vendo essa barrinha azul? Nessa barrinha azul tem a média global. Isso significa que, da forma em que as pessoas no mundo consomem hoje em dia, a gente precisaria de 1,5 planeta para dar conta desse consumismo todo. A média brasileira é de 1,6 planeta.
A minha é de 1 planeta, 83, se eu não me engano. Agora volta para mim. A gente tem 1,5 planeta? A gente tem um planeta, 1,6 planeta? A gente tem 1,83 planeta? Não. A gente só tem um. E aí, eu preciso mostrar para vocês mais essa imagem. Ó, que ali está a minha média, 1,83 planeta. Se todo mundo tivesse os meus hábitos. E olha que eu tento ser um cara legal com a natureza, mas eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso mudar. Então, mudanças nos meus hábitos de alimentação, na minha moradia, nas coisas que eu compro, né? Isso tudo poderia colaborar para eu ter uma relação melhor com a natureza. Então, voltando aqui para mim, eu preciso falar para vocês agora sobre outras formas de se relacionar com a natureza. Então, eu vou falar sobre 4 grupos que têm uma relação mais ligada ao lugar onde vive e uma relação que busca a sustentabilidade. Porque é um sistema onde a gente precisa de mais de um planeta, sendo que a gente não tem, para bancar o nosso consumismo, e um sistema onde ainda assim tem gente morrendo de fome, mesmo com tantas coisas sendo produzidas, ele não é sustentável. Ele não vai se sustentar a longo prazo. O planeta não aguenta e as pessoas já não estão aguentando. E isso vai trazer consequências tanto locais quanto globais. Então, no local a gente percebe, né, a poluição, a gente percebe os alagamentos, a gente percebe as próprias desigualdades sociais. E no global também, o nível dos oceanos está aumentando, as temperaturas estão subindo, então a gente precisa mudar, certo? Então, eu vou começar falando para vocês sobre os indígenas. Eu vou pedir para colocar a palavra indígenas aqui na tela. Os indígenas, no caso do Brasil, eles são conhecidos como os povos originários. Ou seja, eles estavam aqui muito antes de 1500, quando os portugueses chegaram. E eles têm uma relação com a natureza onde eles respeitam os ciclos da natureza, os tempos da natureza, o que a natureza oferece. Então eles conhecem muito a natureza e respeitam esse ritmo da natureza, buscando uma relação sustentável. Outro grupo muito importante para a gente falar é o dos quilombolas, que eu vou pedir também para colocar a palavra quilombolas aqui na tela. Os quilombolas, eles eram grupos formados na época da escravidão no Brasil. Lembrando que mais da metade da história do Brasil, desde a chegada dos portugueses até hoje, os negros eram escravizados. Os negros libertos e os que fugiam, que se recusavam a ser escravizados, né, porque é um grande absurdo da história da humanidade se escravizar pessoas, então os que não aceitavam, que se revoltavam, eles iam viver em quilombos, que geralmente eram em áreas de mata. E ali eles também desenvolveram uma relação de muito respeito à natureza. Uma relação muito mais harmoniosa, mais integrada, mais sustentável. E se a gente for ver, muitas vezes as religiões de matriz africana valorizam muito a natureza. Outro grupo importante que eu vou pedir para botar a palavra aqui são os seringueiros. Os seringueiros, eles extraem de uma árvore chamada seringueira um produto chamado látex, que é usado para fazer borracha. Ou seja, para essas pessoas se sustentarem, elas precisam que a floresta esteja em pé. Ou seja, são pessoas que lutam contra o desmatamento. E, por último e não menos importante, nós temos os ribeirinhos, que eu também vou pedir para colocar a palavra ribeirinhos aqui. Os ribeirinhos são populações que vivem perto dos rios. Eles vivem da pesca artesanal, eles vivem do roçado, né, de cultivar pequenas roças, né, do extrativismo, de retirar frutos da natureza, né, com uma relação também muito ligada à natureza. Por quê? Se você acaba com os peixes ou se você acaba com o solo, você não tem de onde extrair a sua sobrevivência, certo? Bom, então nossa aula está chegando ao fim e eu quero encerrar com um pensamento sobre o consumismo, para a gente repensar um pouco as nossas atitudes. É difícil a gente mudar, porque a gente vive dentro do sistema capitalista e a gente não tem como se isolar, mas a gente pode tentar mudar um pouquinho os nossos hábitos. Então, frase na tela, por favor. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Essa frase é de Robert Killian. Pessoal, a nossa aula chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e bons estudos!